Meu nome é Tamires Leão, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e terapeuta ABA. Hoje eu vim falar para vocês, conversar, fazer uma conversa aí, uma conversa de orientação. Nesta conversa de hoje eu quero falar tudo que você precisa saber após receber o diagnóstico do seu filho autista. Esse diagnóstico não é fácil. Eu vejo todos os dias várias mães que já passaram por um período do luto, um período de acolhimento, algumas estão iniciando esta caminhada e algumas de vocês estão perguntando: o que é o autismo? O que isso muda na vida do meu filho? Então, este canal é um canal que eu falo sobre aprendizagem, sobre neurociência, sobre desenvolvimento e também sobre o autismo. Eu quero te receber de braços abertos e falar sobre esse assunto que é tão importante. Eu fico aqui pensando, se você tá com o diagnóstico na mão, com certeza você já deve ter passado muita coisa com essa criança. Porque o diagnóstico não vem da noite para o dia, é todo um processo, toda uma avaliação, ajuda da escola, a família se envolvendo. Então, se você tem um diagnóstico, você já sabe, mãe, o que você está passando. Então, o diagnóstico do espectro autista, ele garante direitos e garante a oportunidade de desenvolvimento do seu filho. A partir do diagnóstico, você vai ser orientada o que o seu filho precisa para que ele possa se desenvolver dentro daquilo que é esperado, tanto para a sua idade, tanto para o nível de suporte. Muitas coisas vai acontecer nesse processo. O autismo não é uma doença. O autismo não tem cura. O autismo é um transtorno. E essa criança viverá com esse transtorno para o resto da vida. Então, que portas se abrem com o diagnóstico, Que portas são essas? Quando você recebe o diagnóstico, lá no finalzinho, depois da conclusão, está uma área dos encaminhamentos. Essa área é muito importante, pois o encaminhamento é a entrada para o desenvolvimento do seu filho. Mas esse encaminhamento depende qual é o nível financeiro que você está, qual região do Brasil que você está, qual vida você leva. Infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos uma grande desigualdade social. E quando falamos de autismo, as pessoas acham que é uma mina de dinheiro. As clínicas cobram absurdos. Os terapeutas cobram valores que condiz com aquilo que eles estudaram e se formaram. As cidades, eu não sei de onde você está vendo este vídeo, mas as cidades no Brasil que não tem clínicas, que não tem terapeutas, as cidades que têm recursos, como mais para o sul, como Paraná, São Paulo. Então depende de onde você está. Se você é uma mãezinha que está no SUS, eu te garanto, no SUS tem todos os profissionais necessários. Mas como sabemos, o SUS, ele deixa muito a desejar. Filas de esperas enormes. É muito difícil estar dentro do SUS. Depender do SUS. Tanto que várias mães nem conseguem o diagnóstico através do SUS. Então, mãezinha, se você está no SUS, acompanhe os meus vídeos, porque a partir de agora eu vou postar tudo o que você precisa saber sobre o espectro autista, sobre o desenvolvimento do seu filho.
e eu vou ensinar técnicas que eu como profissional sei e o que eu aprendi. Eu trabalhei como profissional de apoio por muitos anos em escolas particulares. Conheci muitas terapeutas, aprendi manejos de comportamento, fiz formação para acompanhar os meus alunos. Então, eu não tenho todo o conhecimento do mundo, mas o que eu sei, eu vou partilhar neste canal. Um conteúdo de graça, então me acompanhe. Agora, se você é uma mamãe que está aí no plano de saúde, você já tem, vamos dizer, um apoio muito maior. Se você tem plano de saúde, as coisas são mais acessíveis, mas mesmo assim, há muitas dificuldades. Nem todos os planos de saúde cobrem todos os terapeutas necessários que estão no encaminhamento do diagnóstico. Nem todo terapeuta também está disponível no plano de saúde, como eu, sou uma psicopedagoga, uma profissional da saúde e da educação. Mas os psicopedagogos, infelizmente, não estão dentro do plano de saúde, por questões aí de legislação, por questões, vamos deixar aí para os acadêmicos isso. Então, não tem tudo. Às vezes, seu filho precisa de horas. Às vezes, é necessário que você busque ajuda judicial. Muitas mães entram com recurso judicial e conseguem um apoio maior no plano de saúde. Eu estou na minha casa, então o vídeo não tá na clínica, né? Então o vídeo aí tem um outro ar, um ar mais diferente, né? Um ar mais acolhedor. Eu quis fazer esse vídeo em casa porque eu acredito que vai levar uma proximidade entre mim e vocês. Então, se você já está no plano de saúde, o plano de saúde vai disponibilizar os terapeutas necessários, priorize o que o neuro indicar que é mais importante. Se caso o plano de saúde se recusar, busque um advogado urgente. Cada tempo que passa é tempo de desenvolvimento do seu filho que está sendo perdido. Então, dentro do espectro autista, o tempo é muito importante. Quanto mais essa criança cresce, vamos dizer assim, mais difícil é realizar manejos, elaborar planos de intervenção. Então, busque ajuda judicial o mais rápido possível, tá bom? Bom, no diagnóstico, é muito importante que vocês leiam a maioria dos diagnósticos, hoje em dia, os profissionais buscam ter uma linguagem mais acessíveis para que vocês possam entender os testes, as avaliações. Então, vamos lá. No diagnóstico, temos o nível de suporte. Vamos lá. Dentro do espectro autista, tem o nível 1, 2 e 3. O nível de suporte é muito importante que você saiba qual nível se encontra o seu filho. O nível de suporte quer dizer o tanto de ajuda que seu filho precisa. Então, eu vou descrever um pouquinho como que é os níveis. Nível 1 de suporte. Geralmente, o nível 1 de suporte são crianças verbais, crianças que têm compreensão de comandos, a depender do comando. Já deixo aqui falado, já explicado, independente do nível 1, 2 e 3, cada criança é única. Eu tô fazendo uma descrição breve, mas eu vou trazer vídeos no futuro descrevendo mais ou menos a característica de cada nível, mas cada criança é única. Então, o que eu estou falando aqui, às vezes se aplica no seu filho, mas às vezes não. Nível 2 de suporte, geralmente tem algum prejuízo na fala, algum atraso. Nível 3 de suporte, geralmente apresenta atrasos no desenvolvimento da fala, comorbidades, que já é uma coisa que eu vou deixar também para o próximo vídeo, estar falando sobre as comorbidades.
Algumas crianças se batem, nós chamamos que são crianças autolesivas, elas se agridem. Há crianças que agridem outras crianças, outras pessoas, por dificuldade de comunicação. Há crianças que é necessário ter apoio de comunicação. Então, assim, é muita coisa, é uma avalanche de informações que aos pouquinhos, conforme você busca o conhecimento, você vai entendendo melhor. E com os terapeutas junto, eles vão explicando para vocês como está sendo o desenvolvimento do seu filho e qual que é o esperado para os próximos passos, tá bom? Então, sobre os terapeutas, vamos lá, né? Quando recebe o diagnóstico, essa criança, ela é encaminhada para uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é uma equipe que trabalha muitos profissionais juntos. Essa questão de ser uma equipe multidisciplinar, trabalhar vários profissionais juntos, são muito bons. Mas eu falo assim, cada profissionais juntos, por exemplo, um psicólogo, uma TO, uma psicopedagoga, uma acompanhante terapeuta, um analista do comportamento. Então aí um profissional de cada área se junta e trabalha juntos para o desenvolvimento desta criança, cada um na sua área. É diferente, realidades mudam, estudos novos vêm a contribuir. Então, assim, hoje eu estou falando algumas informações gerais, assim que você recebe o diagnóstico, mas tudo pode mudar. Eu também sou uma profissional da área, então também busco me formar, sempre estar atualizada com novas formações, com novos estudos, e eu garanto, hoje nós falamos do autismo de uma forma, daqui um mês nós vamos falar de outra forma, porque está evoluindo a tecnologia, o entendimento sobre o espectro, e aí nós ganhamos mais conhecimento para trabalhar estas crianças e até adultos também, que vêm receber o diagnóstico já tardio. Então, a equipe multidisciplinar, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a fonoaudióloga. A fonoaudióloga é extremamente importante, ela é uma profissional da fala e da comunicação. Então, a fonoaudióloga trabalha questões da comunicação da criança, como ela fala, se a criança não fala, se a criança come letras no momento da fala. Então, a fonoaudióloga, ela estuda, vamos dizer assim, todos os músculos da face. Então, se algumas crianças têm a linguinha mole, então a fonoaudióloga trabalha nesta área. Se seu filho ali apresenta uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade na fala, uma dificuldade na pronúncia, ou às vezes essa criança não é verbal, veja se, com certeza vai estar, né? Veja se no encaminhamento está o fonoaudiólogo. E se não estiver, busque um terapeuta fonoaudiólogo. A TO, a terapeuta ocupacional. Então, a TO, a terapeuta ocupacional, ela trabalha a autonomia da criança e o sensorial. As crianças que estão dentro do espectro autista, elas costumam apresentar questões sensoriais, táteis, calor, frio, luzes, tudo isso interfere e são gatilhos para crises. Então, a TO, ela ensina a criança a conviver no dia a dia, a tocar em várias texturas, a escovar os dentes. Algumas crianças que apresentam atraso do desenvolvimento, a TO está ali ajudando a abotoar, a amarrar um cadarço, a fazer a higiene pessoal, ensina a criança no momento da alimentação. Então, a TO é uma profissional muito importante que faz parte da equipe multidisciplinar.
Temos também a psicóloga que trabalha o comportamental. A psicóloga faz testes de QI para ver se essa criança tem uma deficiência intelectual. A psicóloga vai te ajudar a lidar com as crises que essa criança tem. Então, quando falo de equipe multidisciplinar, é uma equipe que ela estuda o caso da criança, do seu filho, e dentro deste caso, ela busca trabalhar o desenvolvimento. E também temos aí, eu falo isso para as mães que têm condições financeiras, vamos dizer, uma condição financeira boa. Aí eu indico que vocês busquem os analistas do comportamento. Os analistas do comportamento, eles trabalham especificamente com o comportamental desta criança. E eles, junto com a terapeuta ocupacional ou a profissional de apoio desta criança, trabalham, vamos dizer, o tudo para que melhor seja desenvolvido o comportamental. Então, vamos dizer assim, se seu filho é um nível 3 de suporte, busque um analista do comportamento, porque aí é necessário fazer um rastreio, se a criança tem crises, criança autolesiva. Na verdade, assim, no Brasil ainda está em um processo de regulamentação desta área, mas, na verdade, o ideal é que todas as equipes fornecessem um analista do comportamento para as intervenções. E eu não vou deixar de falar, né, da minha área. Eu sou uma psicopedagoga. Então, a psicopedagoga trabalha com o ensino da aprendizagem. Então, se seu filho tem um diagnóstico, tem dificuldade de aprender, precisa de material adaptado, que isso é um direito. Eu vou falar um pouquinho mais para frente que isso é um direito. A psicopedagoga trabalha junto à escola para o desenvolvimento do seu filho, focado na aprendizagem. Também as psicopedagogas, né, como eu sou psicopedagoga, né, trabalhamos as habilidades. Então, quais habilidades são essas? Flexibilidade cognitiva, memória, atenção. Então, dentro da área da educação, trabalhamos essas questões cognitivas também. Então, uma psicopedagoga é essencial. Uma psicopedagoga que tenha formação em ABA, para que tenha um breve conhecimento do que é o espectro autista e como saber fazer uma intervenção no seu filho, tá bom? E existem diversos outros profissionais, como acompanhante terapêutico, como o auxiliar de apoio, como os próprios neuros, os pediatras. Então, assim, são diversos profissionais, mas veja aí no diagnóstico qual encaminhamento o seu filho precisa, qual é a prioridade e busque ajuda, tá bom? Não, assim, quando as mães recebem um diagnóstico, elas buscam na internet ajuda, elas buscam intervenções, buscam profissionais, mas o importante mesmo é você seguir os encaminhamentos que estão no diagnóstico, conversar com esse neuropediatra, neuropsicólogo, né, que está ali. Quais são os maiores prejuízos, qual é a maior habilidade que precisa ser trabalhada. Falando nisso, esqueci de falar aqui de um profissional que faz parte da equipe multidisciplinar, que é extremamente importante, que é o nutricionista. Então, até tenho o meu esposo, que é nutricionista, e os nutricionistas são muito importantes, porque geralmente algumas crianças que estão no espectro apresentam seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar, a criança não consegue, realmente ela não consegue ingerir certos alimentos devido à textura. Então, elas acabam tendo prejuízos no desenvolvimento delas, porque elas não têm uma alimentação balanceada geralmente. Elas têm seletividade às vezes com as cores, às vezes
com a textura, como eu falei, né? Com o mole, às vezes elas gostam de... Elas têm uma seletividade tão grande que elas vão deixando de comer. Então, o profissional, que é o nutricionista, trabalha aí o que essa criança aceita e vai trabalhando para que ela venha a comer novos alimentos, principalmente frutas e legumes, para o desenvolvimento do seu filho, tá bom? Eu sei que é muito difícil a questão alimentar e a questão comportamental. Uma coisa assim que eu queria trazer aqui que é muito importante. Nem todas as crianças autistas falam, mas todas se comunicam. Eu vou ver se eu consigo deixar no link do meu vídeo um estudo de qual que é a porcentagem das crianças autistas que tem uma fala funcional. As crianças se comunicam, geralmente algumas são objetivas, né? Falam diretamente, são objetivas, principalmente o nível 1 de suporte, porque eles não têm o filtro social. Praticamente quase todas essas crianças, jovens, adultos, têm uma questão social muito grande, uma barreira muito grande social de comunicação. Então, precisa ser trabalhado com profissional fonoaudiólogo, com terapeuta. Eu vou estar ensinando algumas técnicas para as mães que não conseguem ter acesso a terapeutas, que não conseguem, não tem na sua cidade, em como você estimular a fala. Mas é necessário que você busque um profissional, se você conseguir aí na sua cidade, tá bom? As crianças se comunicam, então elas se comunicam com os objetos, elas se comunicam com falas alternativas, que é um material que eu vou trazer aí brevemente para vocês verem, com fichas de comunicação. Então tem várias coisinhas aí que podemos estar inserindo na vida dessa criança, vai ser uma ferramenta para ela de comunicação. Hiperfoco. Então, o hiperfoco. Geralmente o hiperfoco, aí nós estamos em estudos, né, ainda. Mas em experiência, eu já vi crianças autistas que não têm hiperfoco. O que é hiperfoco? Hiperfoco é um determinado tema, objeto ou cor, alguma coisa que aquela criança gosta, mas ela gosta demais. Por exemplo, tem crianças que têm um hiperfoco em dinossauro. Então elas querem falar de dinossauro, elas só querem brincar de dinossauro, elas querem ser um dinossauro, e aí elas não desenvolvem outros assuntos. Tem criança que tem hiperfoco em gatos. Então ela só quer falar sobre gatos, pintar gatos. Então, esse hiperfoco, geralmente, eles podem transitar entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu já vi crianças com hiperfoco em placas de trânsito migrar para hiperfoco em números e letras. Algumas crianças têm hiperfoco em letras e acabam se alfabetizando sozinhas. Mas essa alfabetização sozinha, elas decoram, elas não têm aquela aprendizagem significativa do significado da palavra. O hiperfoco, vamos dizer aí, entre o nível 2 e nível 3, pode ser objetos giratórios. Então, a criança fica ali vendo aquilo que está girando e ela fica horas e horas e horas. E se você tira a criança do hiperfoco, gera uma crise, gera um choro, um sofrimento à criança. Tem criança que tem hiperfoco em um determinado personagem, uma determinada cor. Tem crianças que têm hiperfoco em luzes, então elas adoram luzes que piscam, coisas eletrônicas. Geralmente, assim, um hiperfoco que eu vejo muito comum é materiais que giram. Então, pneuzinho do carro que tá ali girando, as crianças têm muito hiperfoco. Ventilador, máquina de lavar, tudo que tem um movimento que gira, tá bom? Tem algumas crianças aí no nível 3 de suporte que tem um hiperfoco tão grande que elas ficam no hiperfoco e elas não se comunicam. E então, assim, o hiperfoco, ele é muito difícil,
Mas o hiperfoco também ele pode ser usado aí como um reforço positivo. Mais para frente nos próximos vídeos eu vou explicar o que é um reforço positivo, o que você pode trabalhar. O importante é que a criança não viva nesse hiperfoco. É importante que a criança tenha outras experiências, conheça outras coisas, tá bom? Rotina diária, né? A criança autista precisa de rotina. Ela precisa de previsibilidade para que ela não tenha uma crise. Mas aí, quando eu falo até de rotina com as famílias dos meus pacientes, né? Aí já vem aquilo, nossa, geralmente a rotina... Eu vou pegar uma rotina, deixa eu pegar. Hoje eu não tô na clínica, eu tô em casa, mas eu tenho aqui um modelinho, similar de uma rotina que eu uso no consultório, porque nós terapeutas também usamos rotina, porque a previsibilidade do que vai acontecer traz segurança para a criança autista. Então a rotina é muito necessária. Geralmente a rotina que eu mando para casa, né, os terapeutas mandam, geralmente é assim: acordar, escovar os dentes, café da manhã, escola, a rotina é removível, podemos montar segundo o interesse da criança. Tem a surpresa, a recompensa, então é muito importante trabalhar a recompensa da criança, para que ela tenha um estímulo maior em realizar, em seguir a tarefa. Então esse é um modelinho simples aqui que eu tenho, mas geralmente as que eu mando para casa são bem legais, então a rotina é muito importante. Mas aí vocês falam assim, nossa, Tamires, vou ter que construir uma rotina, vai mudar toda a minha vida, né? Não é assim. Você já segue uma rotina em casa, só que você não percebe. Essa é a verdade. Geralmente, uma mamãezinha aí que trabalha fora, né? Ela tem uma rotina de acordar a criança. Ela já tem uma rotina. Se você não trabalha fora, você tem a rotina, o horário que você faz o almoço, o horário que essa criança vai para a escola, o horário da terapia. Então, a rotina, ela não é para você seguir. Ela é para a criança. Então, você vai montar conforme o que você segue, o que é o planejamento diário, junto com a criança. Às vezes, se a criança não tem um entendimento, se a criança não olha, você tira a imagem, é tudo um trabalhar, uma construção. Mostra para a criança, pega a mãozinha dela, coloca aqui para ela entender aquela rotina. Se caso a criança não consegue tirar, entender que acabou, vai lá, mostra para a criança, tira e guarda. Geralmente é ótimo ser com imagens, você pode colocar foto da criança, coloca a imagem, a rotina, quer dizer, em uma altura acessível para ela, visível. Você pode colocar em vários ambientes da sala. Com o tempo a criança vai se acostumar. Pesquise aí na internet modelos de rotina para que você possa fazer. No Canva, que é um aplicativo muito simples, dá para fazer. Eu vou ver se eu faço uma rotina. Quando eu falar de rotina, eu vou linkar aqui para vocês imprimirem, tá bom? Mas tem vários materiais, dá para fazer com material reciclável. Tem como comprar, para quem já tem uma condição financeira, comprar, vir pronto também, não tem esse tempo de construir, né? Mas a rotina é muito importante para trazer previsibilidade e para que não ocorra os comportamentos problemas. Mas assim, mães, é um passinho de formiguinha. Não é hoje que você vai colocar uma rotina em casa que acabou os comportamentos problemas. É uma construção. Se hoje você tem o diagnóstico, você está sendo apresentada a este mundo. Saiba que agora você é uma mãe atípica, que seu filho é atípico. Então, seu filho precisa de mais apoio do que outras crianças, do seu meio social, do seu convívio social. Falando nisso, é muito importante que você compartilhe esse diagnóstico com a sua família, com pessoas da rua, busque grupos, tem muito no Facebook, grupos de mães atípicas, busque apoio de outras mães atípicas, busque contato com outras mães atípicas da escola do seu filho.
Esteja presente também na escola, leve o diagnóstico para a escola o mais rápido possível, porque a escola precisa saber por que seu filho apresenta determinado comportamento, por que seu filho tem algum atraso, o que está acontecendo. E a partir do diagnóstico, a escola consegue disponibilizar um recurso melhor para o seu filho. Às vezes um material adaptado, uma rotina para ele dentro da sala de aula, um profissional de apoio. Às vezes o seu filho, ele é um nível que precisa de ajuda na higiene pessoal. Às vezes seu filho ainda não tem autonomia de se alimentar sozinho, então ele precisa desse terapeuta. Então, para que ele tenha os direitos, é necessário o diagnóstico. E se você está nesse vídeo, né, e seu filho está em processo de avaliação, todas essas informações que eu estou te passando, anota sobre terapeuta, sobre o que cada coisa, sobre a escola, já para você correr atrás e perguntar para o seu médico o que é mais importante. Então, como eu falei, né, quando tem um diagnóstico, a escola é obrigada a fornecer um mediador, caso seu filho precise. Tem crianças que estão dentro do espectro que não é necessário um mediador, porque essas crianças têm autonomia, essa criança não tem uma dificuldade de aprendizagem, essa criança talvez está há um tempo já recebendo intervenção. Então depende, igual eu falei, tem os níveis de suporte, mas cada criança é única, cada criança dentro do espectro é uma, tá bom? É única. Eu queria falar um pouquinho sobre autocuidado. Você, mulher, geralmente, assim, em consultório, o primeiro contato, a primeira pessoa que entra em contato comigo buscando ajuda é uma mãe. É muito raro eu ver um pai presente na vida de uma criança atípica. Então, se você é uma mãe, aí que tem o pai presente, que bom, fico muito feliz. Coloque esse pai para te ajudar. Deixe ele ciente do diagnóstico. Se o pai da criança, se vocês são divorciados, o pai da criança mora em outro ambiente, leve todas as informações para esse pai. Divida as terapias, se caso a criança tem muitas horas de terapia. Eu sei que é difícil, mas faça com que o pai assuma a responsabilidade um pouco, deixe ele levar, porque muitos pais não aceitam o diagnóstico do seu filho. As mães são mais abertas, né? Porque a mãe, ela tá criando, ela tá vendo o desenvolvimento do filho, ela entende melhor o que está acontecendo. Então tem pais que não aceitam. Então, principalmente para os pais que não aceitam, eles precisam acompanhar os filhos na terapia para que eles ouçam de profissionais do que realmente se trata o autismo, do que realmente o filho precisa. Então, para as mães solos que o pai não tem contato da criança, né? É muito difícil isso, mas aquela família, os avós, os tios, aquela rede de apoio, mostre para eles o que é o autismo. Pode deixar a Amanda, se possível, na terapia junto também, para que eles entendam. Geralmente o autismo é genético, então pode ser que na família tenha outras crianças autistas, até adultos. Muitos pais, depois que tem o diagnóstico do filho, se identificam com os hábitos do filho, com o hiperfoco do filho, e aí acabam buscando também a avaliação e descobrem que são autistas, que estão dentro do espectro. Só que antigamente não se falava de saúde mental, não se falava sobre transtornos, não se tinha esse conhecimento acessível. Hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia a tecnologia está aí. As pessoas de má fé comentam assim: tem tanto autista por aí, por que será, né? Por que hoje tem muito autista, né? É porque hoje, graças a Deus, temos aí profissionais capacitados que têm um olhar para o desenvolvimento. Geralmente aí, com 6 meses, algumas crianças já apresentam alguns sinais. E aí elas entram em um processo aí
de acompanhamento pelos médicos, tá bom? Busque ajuda, busque grupo de mães. Se você tiver disponibilidade, faça uma terapia, busque uma psicóloga para que ela te ajude, para que você possa desabafar, né? Essa vida de mãe atípica, de trabalhadora, de esposa, de profissional, né? Isso, que você esteja vendo este vídeo. Meu canal é voltado para conteúdos maternos e eu prometo para vocês que os próximos vídeos eu trarei mais assuntos sobre o autismo. Eu vou mostrar técnicas, vou ajudar vocês com o meu conhecimento, mas o meu conhecimento ele não é absoluto. Então temos profissionais muito capacitados, tem outros canais muito bons. Então estude, quando você puder, ouça podcast. Eu vejo assim, às vezes eu tô em grupo de formação e eu fico encantada quando eu vejo uma mãe atípica. Muitas profissionais, até psicopedagogas, são mães atípicas. Elas entraram nessa área porque elas têm os filhos autistas e tiveram que estudar para estar cuidando dessa criança, tá bom? Você não está sozinha, o espectro é amplo, existem muitas pessoas maravilhosas. O seu filho é inteligente, o seu filho é capaz, o seu filho vai melhorar, o seu filho vai crescer, o seu filho, ele precisa do seu amor, acima de tudo, do seu amor, do seu carinho, e busque tudo isso aí que eu falei, né, que é a entrada, né, o começo, através do diagnóstico, toda essa ajuda. Então, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.